Olá, tudo bem? No programa de hoje, o Alesp Cidadania, vamos falar de segurança pública. A segurança pública é um serviço público baseado na prevenção e na repressão qualificada, com respeito à equidade, à dignidade humana e o respeito aos direitos humanos e ao Estado democrático de direito. Hoje, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem quase 100 mil agentes entre homens e mulheres espalhados pelo Estado para para servir a sociedade e trazer mais segurança ao paulista. Para falar da atuação, agentes da Polícia Militar, convidamos aqui no programa de hoje o comandante-geral da PM de São Paulo, Cássio de Freitas, e também o sargento da Polícia Militar e coordenador de gabinete, sargento Victor. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, é uma honra estar aqui novamente. Obrigado, Arthur, pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra. E o delegado Paulo, infelizmente, não pôde estar aqui e manda os cumprimentos aos senhores. Por favor, já deixe os nossos cumprimentos também. E aí acho que a gente pode conversar, iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Coronel, é costume dizer que é possível confiar na Polícia Militar. Dizem que é uma das instituições mais importantes em nosso estado. E aí eu já queria iniciar esse bate-papo com o senhor, então. O porquê é tão importante confiar na Polícia Militar? Bom, primeiro que eu acredito que o cidadão, ele acredita muito na Polícia Militar. A gente sabe disso. Nós temos aí, a gente fecha os anos mais ou menos com 30 a 40 milhões de chamadas de 190. Então, se o cidadão ele diz que o 190, é porque ele acredita na Polícia Militar, que é alguém que vai lá numa situação difícil para ele, numa situação emergencial, vai lá resolver o problema dele. E nós fazemos esse atendimento. Nós temos indicadores aí que dizem que 86% da população ela acredita nas operações que a Polícia Militar realiza. Então eu somo essas duas estatísticas, eu tenho a certeza, mas principalmente a responsabilidade, né, de saber que a comunidade acredita na gente, diz que o 90 no momento que precisa de socorro e é atendida. E aí quem está lá na ponta também, não é partícipe, claro, de tudo isso. Victor, traga para a gente as suas reflexões. Vou de encontro com o coronel falou, porque eu vejo muito nas periferias, o cidadão de bem, ele acredita na polícia. E muitas vezes não consegue demonstrar, porque às vezes estão em locais que é complicada essa demonstração. Mas é nítido ver, porque dá um problema é um 90. E a Polícia Militar que está lá para o primeiro atendimento, igual o coronel falou, para suprir a necessidade aí do cidadão. E aí a gente está vivendo um momento em nosso estado delicado, muitas vezes, por N situações acontecendo. E é claro que quando a gente traz e a gente reflete sobre a fala dos senhores em relação a isso, é importante mostrar em números exatamente o que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem feito. E aí a gente pode trazer aqui imagens, inclusive em nossas mentes, em nossas memórias, exatamente do que aconteceu em 7 de setembro, em que a Polícia Militar foi assim ovacionada, se assim a gente pode dizer. Eu me lembro de ter visto o senhor durante as comemorações do Dia da Independência. E aí quando a gente observa aquela multidão de pessoas no AMB, a gente vê o reflexo daquilo que de tão carinhoso que a população acolhe a Polícia Militar. Olha, para nós é motivo de grande orgulho, né? E muito trabalho. Como eu te falei, são quase 30 milhões aí de ligações de 190 que as pessoas discam pra gente. Isso sem contar aquelas que a gente não consegue nem tabular, né? São os acenos de mão, como eu costumo dizer, a polícia é talvez o único serviço público que com um aceno de mão, você está patrulhando, uma pessoa acena para você, a viatura para e atende, a equipe para e atende aquele cidadão ali. São coisas que normalmente a gente não tabula, né? Mas é isso que vai construindo a credibilidade junto à comunidade. Esse é o nosso maior fator de sucesso, é isso aí.
São aproximadamente 14 milhões de ligações, é isso mesmo, né, produção? A gente traz, então, quando a gente começa a observar esses números, agora no segundo semestre, acho que é isso mesmo, quando a gente começa a observar a quantidade de ligações e exatamente a quantidade de pessoas que param a polícia na rua, porque é interessante, né? Aconteceu alguma coisa num prédio, num condomínio, liga para a polícia. Aconteceu alguma coisa, briga de marido e mulher, que se deve meter a colher, chama a polícia. E aí, é exatamente onde estão esses números distribuídos? Em que tipo de ocorrências as pessoas chamam a polícia? Por favor. Diversas ocorrências mesmo, desde uma briga de casal e muitas vezes até a viatura passando, as pessoas acenam e querem passar uma denúncia, querem passar uma solicitação de atendimento. Desde uma queda de um senhor de idade, é uma ocorrência de tráfico, de roubo, de furto, elencar algo que está acontecendo no bairro. Então, é igual o coronel falou, e não é tabulado. Então, é muito mais que isso as chamadas que tem. E aí, eu gostaria que, sargento, o senhor também trouxesse, acho que aqui, um pouquinho da sua história também com a polícia. Porque se a gente está falando de polícia militar, nós estamos falando dos policiais. Aqueles que estão à frente, aqueles que lutam, aqueles que perseguem, aqueles que muitas vezes dão a vida em prol da sociedade, da segurança de cada cidadão. Como é que começou a sua paixão pela polícia? Eu sempre quis ser policial, eu era da área de TI, o coronel me conhece bem, foi meu comandante lá desde 2010, o coronel sempre à frente do 1º de choque, rota, né? E minha vontade após eu sair da área de TI era ser policial. Então em 2006 eu ingressei, né, na corporação. Trabalhei de 2007 a 2010 na região do Morumbi, Campo Limpo, que é de grande incidência de ocorrências. E depois fui para a rota, né, 2010. E lá o coronel Castro foi meu comandante durante um bom tempo. E essa é a experiência, rua o tempo inteiro. Aí quando foi em 2021, eu assumi como coordenador, né, de gabinete do deputado federal, na época vereador delegado Palumbo, e estou como assessor até hoje. Mas polícia não sai da gente 24 horas, não tem como, o coronel sabe disso, e a gente está nas ruas e acaba vendo muito mais coisas agora. E aí o coronel também tem uma história, uma trajetória de mais importante na Polícia Militar. Conte pra gente. Eu acho que a trajetória de todo policial é parecida, né? Você, quando jovem, tem aquele ideal, como o Vitor falou, você presta os concursos da polícia, começa a conhecer melhor a nossa atividade, que só conhece com profundidade quando você está dentro da polícia, e vai ali trabalhando, estudando, trabalhando muito, né? Como eu te disse, cada ocorrência dessa aí, ela gera demanda, né? E a gente vai aprendendo a amar cada vez mais a Polícia Militar. É uma profissão que ela engrandece muito você como ser humano, porque tem muita oportunidade de você fazer o bem, né? Isso aí todos os dias, a qualquer momento. Então, além de ser motivante, é engrandecedor. Quais foram as principais ocorrências das quais o senhor atendeu, coronel? São muitas, né? Eu acho que falar de uma ou outra ocorrência específica é um pouco complicado, né? Algumas são mais marcantes. Eu me lembro de uma ocorrência que tinha 17 reféns nessa ocorrência, foi num presídio. Todos os reféns foram liberados. Me lembro de uma ocorrência de um cativeiro, lá na área que o Vitor falou que trabalhou também, né? Numa comunidade, que a moça que estava sequestrada acabou sendo salva, e várias outras aí que vão marcando a carreira da gente, né? Mas assim, eu acho legal que o conjunto da obra que é bacana, depois que você chega a um certo amadurecimento na instituição, você começa a perceber que não tem ocorrências que sejam brilhantes. Elas podem ser brilhantes assim do ponto de vista midiático, mas pra gente, pessoal, às vezes você fazer uma coisa simples, como levar um casal às 4 horas da madrugada, que não tem dinheiro para pagar ônibus, levá-lo no hospital para levar o filhinho deles de 1 ano que está adoecido, isso para nós é uma medalha. Então são ocorrências que não chamam a atenção sob esse ponto de vista, mas elas estão ali na rotina de todo policial. Isso aí que é engrandecedor. E aí, quando o coronel traz essa reflexão, acho que é interessante também, Victor, já acompanhou nascimentos, por exemplo? Sim, eu já acompanhei 2.
Um estando no primeiro de choque, lá na rota, e o outro na área, em 2008 e o outro foi em 2013. É igual o coronel falou, é gratificante, porque a Polícia Militar, ela salva vidas, na verdade. Não é só aquelas ocorrências que a gente vê de vulto. No final, a gente está salvando vidas, está de repente tirando uma pessoa de sequestro, uma pessoa que está sendo, de repente, sofrendo algum atentado contra a vida dela naquele momento. Então, isso não tem preço. Porque eu fico imaginando, né? Ali tem que estar preparado para exatamente tudo. E exatamente trazer a vida. E é de fundamental importância. Acho que quantos chamados acontecem são realizados para essa realidade também, né? Olha só que dado interessante dentro do que o Vitor falou. Nos últimos 6 anos, 18 mil brasileiros nasceram dentro de viaturas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? E quem são essas pessoas que estão sendo socorridas? São pessoas que eventualmente na madrugada, como eu disse, não têm recurso para pagar um aplicativo para ir até o hospital, para pagar um ônibus, por conta de qualquer outra situação. Mas ela acredita na Polícia Militar, diz que é o 90 e a Polícia Militar faz esse socorro. São 16 mil brasileiros que nasceram dentro das viaturas da PM. Eu acho isso um dado muito relevante e demonstra essa credibilidade que você falava no começo. E é exatamente isso. O Victor, por exemplo, ele não está fardado aqui, mas é eis a questão. Estando no trabalho ou fora dele, é 24 horas ligadaço. 24 horas, tem que estar ligado. Tanto para defesa pessoal quanto para poder ajudar também. E exatamente fora do trabalho, por exemplo, né, por estar ligado exatamente no trabalho, existe algum caso que te chamou a atenção? No caso fora de serviço? Sim, tem casos, por exemplo, de uma pessoa que estava tendo um ataque cardíaco. Nós paramos lá, fizemos o procedimento e conseguimos trazê-la de volta. Aí nisso já chama o 90, o SAMU, quem chega primeiro. Nesse caso, foi uma viatura da Polícia Militar. Chegou e socorreu a pessoa, né, direto para o hospital. Ou como aquela, pegando o que o coronel falou, que eu nem sabia desses dados de tantas ocorrências, né, de parto. Mas aquela pessoa, aquela mulher que está grávida, está necessitando de um socorro, a gente encaminha para o hospital também. Então, diversas demandas de ocorrência. E alguma coisa especial assim também, coronel, fora do trabalho? Isso aí é o que acontece, principalmente quando você mora em cidades pequenas, isso acontece muito com qualquer policial, né? Todo mundo sabe que o colega ali é policial, é direto indo chamar, disca, liga para ele para pegar a orientação. O policial, principalmente em locais onde ele é conhecido, ele é uma espécie de psicólogo da comunidade, além de um atendimento de clínica geral, né? Volto a dizer, isso dá uma medida da credibilidade que as pessoas têm, né? Em cidades menores do estado de São Paulo, eu lembro que das 645 municípios, nós estamos presentes em todos eles, né? Nos distritos também, municipais. Então, essa aproximação com a comunidade faz com que as pessoas acionem a gente para qualquer tipo de demanda, né? Fora São Paulo, capital paulista, né? Quais regiões no estado o trabalho é muito mais intenso? Olha, eu vou tratar por intenso aqueles locais onde onde existe maior violência urbana, né? Então você tem parte disso no centro de São Paulo, você tem demonstrações disso, você tem também na Zona Sul e também no litoral de São Paulo. Nós temos um mapeamento de todos os grandes delitos, né? Então, os delitos de homicídio, eles estão concentrados em alguma dessas regiões, exceto o centro. Nossa, é interessante esse dado. E aí a gente tem, inclusive, aqui dados separados pela nossa equipe de produção. E aí eu vou pedir, por favor, para a direção colocar aí para a gente. E aqui mostra-se, então, o número, e essa informação está no site do governo do estado de São Paulo. Roubos caem pela 23ª semana consecutiva no centro de São Paulo. Essa reportagem, então, foi publicada recentemente, no dia 15 de setembro. Lembrando, então, que esse programa é gravado. E aí, trata-se aqui o número de roubos, né? Nisso aqui a manchete importante aqui, a redução foi de 31% no indicador em relação ao mesmo período do ano passado. Os furtos
também caíram no intervalo. Eu gostaria que o senhor trouxesse comentários exatamente sobre esses dados, por favor, Coronel. Ali no centro, como você sabe, existe uma demanda grande, você tem um fluxo de pessoas muito grande, não só de moradores, mas também de pessoas que vão trabalhar, que vão fazer suas compras no centro de São Paulo. Olha só, nós iniciamos no finalzinho de fevereiro, começo de março, uma operação onde nós colocamos 80 motocicletas para atuar diretamente ali no centro. Tivemos essa redução. E agora, nas últimas 3 semanas, nós iniciamos uma operação com mais 80 viaturas que ficam estacionadas em pontos estratégicos, além das motos. Então a presença policial ela aumentou muito no centro de São Paulo. Isso tem 2 fenômenos importantes. O primeiro fenômeno é que os policiais fazem mais prisões. Nós estamos fazendo mais prisões no centro de São Paulo, tanto de roubadores quanto de furtadores. E a presença dessas equipes policiais nesses pontos estratégicos faz com que a pessoa, o cidadão, tenha uma percepção melhor de segurança, né? Praticamente em todo lugar que ele circula pelo centro, ele vê 1, 2, 3 viaturas ali paradas, estacionadas em pontos estratégicos, onde anteriormente você tinha uma incidência de furto ou roubo. Aí é por isso que eu peço para o cidadão que está nos ouvindo, que ele registre as ocorrências. Se ele for vítima de qualquer ocorrência, ele registre a ocorrência. E quando ele registra a ocorrência, é com base nesse registro que nós vamos trabalhar a nossa estratégia para colocar equipes e policiamento em determinados horários, determinados dias, com base nessas estatísticas. E aí, Coronel, eu acho que é importante o senhor trazer exatamente essa ideia do trabalho que tem sido feito no centro da capital paulista especificamente. Eu sou usuário do transporte público, por muitas vezes eu acabo passando ali na região da Sé, aí os senhores me corrijam, por favor, acho que é um centro nefrálgico ali da ação da Polícia Militar. Nos últimos meses houve ali uma ação, e tem acontecido uma ação específica para deixar muito mais seguro o local. Sim. E é de fundamental importância que eu, como usuário do transporte público, passando por ali, eu como cidadão, por exemplo, sentia falta da presença maciça da Polícia Militar, da Polícia Regional, no caso, por exemplo, e eu tenho visto muito a presença da polícia ali. E isso deixa o cidadão muito mais seguro. E aí existe ali também diversas ações com pessoas em situação de rua, a conhecida Feira do Rolo, que também já não existe mais ali. Acho que é importante trazer também essa informação. E como é que foi e como é que tem sido o trabalho exatamente ali, naquele local? Tá. A gente precisa, todo crime, ele tem uma linha de logística do crime. Então o camarada ele vai lá, ele furta um relógio, ele rouba um relógio, aí ele já quer transferir aquele dinheiro, ele quer vender o relógio. Então não adianta só eu colocar o policiamento em si para inibir, porque senão o furtador, o roubador, ele vai para outras áreas. A gente quer, na verdade, cortar essa cadeia econômica do crime. Por isso que a gente desmontar aquela feirinha do rolo, ela foi importante. Sem contar a presença policial, que você deve ter notado, né? Eu fico com um indicador bem legal de um sargento do Corpo de Bombeiros, que você sabe que a sede do nosso Corpo de Bombeiros é ali. Eu conversando com ele numa determinada situação, o sargento falou assim para mim: comandante, eu trabalho há 22 anos aqui, nessa prontidão, aqui na Praça da Sé. E eu nunca vi a Praça da Sé desse jeito. Então aquilo ali para mim foi um testemunho muito importante, né? Porque é verdadeiro, eu estou conversando com um colega, um sargento do nosso Corpo de Bombeiros, e ele deu esse testemunho, para mim é bastante importante. Então você diminuiu o número de pessoas que são vítimas de roubo, de furto, aumentamos a presença policial e com aquelas motocicletas que eu te falei ainda há pouco, você melhora o tempo de resposta, né? Você diz que o 90 ali no centro, o tempo de resposta é mais rápido, porque são motos que estão atuando naquela área onde você sabe que tem um trânsito intenso. E, Victor, também nesse elo com o Coronel, acho que é importante também lembrar, eu já trouxe aqui, o Coronel já esteve no Estúdio Alesp, que é um programa aqui da casa ao vivo, e a gente falava uma vez sobre exatamente isso, o perigo que era, por exemplo, do turista que vinha de qualquer parte do país
e além mundo, né, de trafegar e transitar ali, na verdade, na Praça da Sé. Muitas pessoas ali, nós temos um marco, que é a Catedral, por exemplo, que é uma obra de arte por si só ali, né? E as pessoas queriam fotografar, queriam tirar fotos ali no Marco Zero e não conseguiam fazer isso, né? Por muitas vezes eram roubadas exatamente ali. Então, quando se traz exatamente a polícia ali para aquele local, é muito mais fácil, inclusive, para que o turista possa passear por ali, possa transitar e tirar as suas belas fotos, né? Claro, e eu tenho relatos também ali no centro, na Praça da Sé, em outros locais, o pessoal realmente elogia, porque a polícia está se fazendo muito presente. Não só lá, vou até falar com o Coronel na Avenida Paulista, que nós andamos bastante. E algumas pessoas falaram, pô, está muito bem policiada aqui. Então lá tinha muitas incidências também de furto de relógio, roubo de celular e tudo mais. E com a presença que está lá de viaturas em ponto de estacionamento, de motocicletas, favoreceu muito, muito mesmo. E aí, permitam-me, por favor, aqui me desnudo da situação de jornalista, mas me coloco na qualidade de cidadão de fato para parabenizar a polícia justamente por isso. Eu sou oriundo da Zona Norte da capital, faz um mês que eu estou morando no centro e percebo efetivamente a presença da polícia em quase vários lugares ali. Né? Por exemplo, ali na Duque de Caxias, onde eu moro, que é um outro centro também de fundamental importância de ação, ali você consegue trafegar muito bem. E o centro está por si ali tomado de fato pela polícia e tem feito um ótimo trabalho. Agora, se a gente sair do centro da capital paulista e passar, por exemplo, numa região que a gente possa imaginar que também existe o tráfego de pessoas ali, o tráfego de pessoas, como, por exemplo, a própria rodoviária do Tietê, não é? Existe a presença maciça de pessoas em situação de rua e isso, aqui não estou fazendo nenhuma análise pejorativa ou não, mas é importante que se traga também uma reflexão sobre a presença da polícia, né, daquela região. Inclusive, há ali uma unidade da Polícia Militar ali, né? Nós temos ali dentro da rodoviária do Tietê, nós temos algumas atividades interessantes. Primeiro nós temos um posto policial lá, já há muitos anos, um posto policial bem equipado, ele tem uma viatura à disposição, pertence ao 5º Batalhão, é um posto bem organizado. Aquele posto ele contribui com as câmeras de vigilância do terminal rodoviário e esporadicamente nós fazemos operações lá, sobretudo nos grandes feriados, fazemos operações não só de inteligência no terminal, mas também fazemos operações com unidades do Canil, né? Com foco na apreensão de drogas e também com foco de dar essa percepção de segurança para o cidadão, sobretudo nos grandes feriados. Você sabe que ali tem uma movimentação muito grande, chegamos a ter feriados ali com movimentação de mais de 250 mil pessoas. Aos fins de semana também, Victor, eu passei ontem na rodoviária Tietê, eu desci ali. É costume meu fazer, vez ou outra, esse tipo de passeio para fazer essa análise de fato comportamental do que vive a cidade, enfim. E ali, ontem, por exemplo, estava muito intenso na rodoviária Tietê. Mas não somente lá, existem outros lugares também que a gente possa trazer, então, extrema Zona Sul, extrema Zona Norte. Como é que tem sido o trabalho, saindo desse grande foco no centro e esses lugares específicos? Olha, nesse caso o Coronel Cássio vai poder falar melhor, que ele está à frente, porque não é fácil. Uma coisa é o policiamento no centro, outra coisa é no extremo sul, que seja da leste. Tem que ser totalmente diferenciado e já passou a bola. Passa a bola para o Coronel. Não, mas o Vitor ele conhece bem o que acontece. Os nossos recursos eles estão distribuídos em todo o estado de São Paulo, de uma forma equilibrada. Onde você tem mais demanda, você coloca mais recursos. Em linhas gerais é isso, para o cidadão poder entender. Porque o ideal para mim é que se você diz que 190 no centro de São Paulo ou numa cidade pequena do interior, você tem o mesmo tipo de tratamento. Tem um conceito na Polícia Militar que é a universalidade. Ou seja, nós entregamos para o cidadão o mesmo tipo de segurança,
Não importa a origem do cidadão, não importa a cidade em que ele está, não importa o IDH da cidade onde ele está, nada disso importa. Importa que a pessoa tenha uma emergência, tenha uma demanda séria, e ela diz que o 90 ela tem que ser atendida. Então, nós distribuímos os nossos recursos dessa forma, nosso pessoal e as nossas viaturas. Quando nós fazemos uma operação, o que nós tiramos de uma área ou de outra e depois volta para essa área, são o que a gente chama de recurso suplementar. São as equipes de força tática, são as equipes de BAEP. Então, eu retiro, vou ter uma operação, uma grande operação na Zona Sul de São Paulo. Então, eu trago ali equipes do trânsito, equipes do choque, equipes de BAEP. Elas vão fazer aquela operação pontual e depois elas retornam para suas áreas, para garantir esse atendimento sem interrupção. E aí, quando o senhor traz essa realidade, acho que vale a pena também, claro, a gente notar aqui o poderio de equipamentos da Polícia Militar no estado de São Paulo. Como é que está essa situação? Olha, nós estamos com bons investimentos. Nós estamos aí para entregar esse ano ainda 2.000 submetralhadoras. Nos últimos anos, nós viemos adquirindo armas modernas. Então, hoje, o policial militar ele tem acesso, ele tem à sua disposição, melhor dizendo, armas, que são as armas que as melhores polícias do mundo têm, mas tem muita coisa a ser feita ainda, tem muito investimento. Nós estamos concentrando nossos investimentos agora na área de tecnologia, adquirindo drones, que são muito utilizados, sobretudo nas grandes operações. Fizemos isso no Carnaval, na Operação Carnaval, que foi no começo do ano. Nós tivemos o carnaval mais seguro da história do estado de São Paulo. Nós temos o maior carnaval, um dos maiores carnavais do mundo. O maior não, um dos não. É o maior carnaval do mundo e ele foi um dos mais seguros. Então, uma das ferramentas foi isso. Estamos adquirindo câmeras para colocar nas nossas rodovias, blindando o estado de São Paulo com os acessos. Então, até o final do ano, você não entra e não sai do estado de São Paulo com carro furtado ou roubado, sem que você seja identificado. Isso é muito positivo, vai trazer boas repercussões para os nossos indicadores criminais, eu tenho certeza disso. Então, é uma série de investimentos na área de inteligência que estão sendo realizados e equipamentos novos. Nós vamos fazer uma entrega de 2.000 viaturas até o final do ano. Vamos fazer uma entrega esse mês aqui de 88 viaturas, 2 rodas, são as motocicletas, para atuar em qualquer lugar do estado, mas com maior preponderância nos locais de alta concentração, como o centro de São Paulo. Então, os investimentos eles estão vindo num ritmo bastante acentuado. Isso é bastante importante. Foi liberado agora pelo governo do estado um aumento, vai ser liberado, teremos um aumento na nossa atividade de EGEM, já tivemos um aumento na nossa atividade delegada. Isso tudo atrai o policial militar para esse tipo de atividade e no resumo de toda essa obra aí. São mais policiais nas ruas atendendo ocorrências e prestando serviço ao cidadão. O senhor falou sobre equipamentos, eu vou pedir para que, por favor, a nossa equipe que está aí no switcher, esse aqui pode ser um assunto, claro que a gente possa falar, essa reportagem do jornal O Estado de São Paulo diz: policiais de trânsito passam a usar câmeras nos uniformes em São Paulo. Vamos fazer o seguinte, a gente pode falar sobre esse assunto depois do nosso intervalo, a gente vai abrir um espaço rapidinho, você que está aí do outro lado com a gente, permaneça. É muito rápido, a gente já volta. O Alesp Cidadania está de volta. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios o comandante-geral da PM de São Paulo, Cássio de Freitas, e também o sargento da Polícia Militar e coordenador de gabinete, Sargento Victor. A gente volta a falar então, no bloco anterior, falávamos sobre o uso, os equipamentos que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem investido, de fato, para a segurança do paulista. E aí, nós colocamos aí no nosso vídeo uma reportagem do jornal Estado de São Paulo. Essa reportagem foi publicada no dia 17 de agosto do corrente ano, portanto, 2023. Dizia assim: policiais de trânsito passam a usar câmeras
nos uniformes em São Paulo. Essa possibilidade, Coronel, de fato, tem trazido muito mais segurança e muito mais efetividade no trabalho da polícia? Olha, o policiamento de trânsito, ele tem uma grande virtude, né? Aliás, hoje nós estamos na Semana do Trânsito, está tendo um grande evento do Comando de Policiamento de Trânsito, aqui na capital de São Paulo. Fica aqui o meu abraço a todos os policiais que trabalham no programa de trânsito ou no próprio Comando de Policiamento de Trânsito. Eles salvam muitas vidas, viu? Parece que não, mas o trabalho deles é eminentemente preventivo. Eles se colocam nos principais pontos estratégicos da cidade de São Paulo e da região metropolitana, nos horários de pico, ajudam a organizar o trânsito, a fluidez do trânsito, além da fiscalização. Isso, se a gente for olhar as linhas de tendência dos acidentes de trânsito, principalmente os fatais, nós estamos numa queda longa de quase 15 anos, né, por conta do trabalho do Comando de Policiamento de Trânsito. Então fica aqui meu muito obrigado, os parabéns aos colegas do trânsito. Essas câmeras foram para lá por conta de um pedido do pessoal, do próprio CPTran. A Polícia Militar ela tem 10.125 câmeras. Ela tem um programa de expansão, mas antes dela ter um programa de expansão, de adquirir novas câmeras, eu tenho que dar efetividade às que nós já possuímos, né? Uma questão de respeito ao dinheiro público. Então havia uma faixa ali de 20% das câmeras que não estavam sendo utilizadas todos os dias. Elas foram remanejadas, parte delas, para o Comando de Policiamento de Trânsito, que atualmente conta com 2 batalhões. O que isso facilita o nosso trabalho? Eu lembro que a câmera ela tem algumas virtudes. Ela é uma tremenda de uma ferramenta de produção de prova, né? Por conta de que ela corrobora a versão do policial, e outra também é numa questão de estratégia de incidentes críticos. Eu dou um exemplo, aquelas câmeras que ficam acopladas, que alguns policiais utilizam, elas podem ser vistas lá no nosso centro de operações, lá no Copom, né? Então, através do que o chefe de operações do Copom, ele visualiza naquelas câmeras, ele pode prover socorro, por exemplo, só para dar um exemplo. Eu te dou um exemplo que aconteceu recentemente. Nas eleições que tivemos no ano passado, nós tivemos policiais que foram vítimas de tentativa de homicídio numa escola pública na Zona Sul de São Paulo, né? E o socorro ele foi organizado com base nas imagens dessas câmeras. Havia um gabinete de crise lá para atender isso, e o socorro que foi realizado aos policiais foi feito com base nessas câmeras. Então, só para te dar um exemplo ilustrativo de como essa ferramenta ela serve para a tomada de decisão e também para a distribuição dos policiais no terreno. Como é que o policial se sente, de fato, em campo, usando essas câmeras? A grande questão é que isso mostra a transparência, né, da atividade policial e a legalidade como um policial militar ele atua nas ocorrências. E muitas vezes lá do centro de operações, igual eu lembro desse caso, Coronel, que foi lá na Zona Sul, teve o auxílio, né, através disso. Então é de extrema importância. O policial, ele tendo isso daí, eu acredito que traz uma segurança. Eu não participei ainda trabalhando com as câmeras, né, que eu saí antes, mas é dessa forma que eu acredito que a maioria eles enxergam. E existe, Coronel, a ideia de se ampliar o uso das câmeras? Como é que está essa realidade? Bom, a câmera ela não é uma estratégia em si, é um equipamento dentro de uma estratégia. Essa estratégia, que nós chamamos de Muralha Paulista, ela significa o quê? A instalação de câmeras nas cidades, nos principais pontos de interesse de segurança pública nas cidades, nas rodovias estaduais, a instalação dessas câmeras, nos grandes centros urbanos ou centros de transferência de pessoas, que são as unidades de metrô, CPTM, que é a interface das câmeras dessas instituições com a Polícia Militar, tudo isso integrado, e mais os drones que nós estamos adquirindo, já adquirimos vários, vamos adquirir outros. Então, quer dizer, é um sistema que ele visa dar uma consciência para a Polícia Militar entender melhor tudo o que está acontecendo em tempo real. Isso facilita muita coisa. Eu te dou exemplo, facilita você fazer acompanhamentos de veículos roubados ou furtados, fazer acompanhamento de incidentes críticos, como grandes incêndios, grandes catástrofes,
e ajuda no acompanhamento de grandes eventos, vai desde um jogo, um clássico que tenha nos grandes estádios aqui do estado de São Paulo, nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo em tempo real nas estradas, durante um grande feriado, um grande final de semana, por exemplo, onde você tem lá 4,5 milhão de veículos nas nossas estradas. Então isso tudo facilita o planejamento e a execução de medidas que vão dar celeridade ao nosso trabalho. E aí o senhor falou sobre os drones, né? Eu ainda não vi ainda vídeos, porque é muito normal a gente observar, não é, a captação dessas... Sim. Como é que tem sido esse uso constante? Assim? Olha, os drones eles servem para... Eles têm uma gama muito legal de aplicações. A que o cidadão mais verá no dia a dia será nos grandes eventos. Então, por exemplo, você tem um jogo, imaginemos no estádio como o Morumbi. Então o policiamento já atua utilizando aqueles drones, principalmente no entorno do Morumbi, onde você tem concentração de pessoas. Nos grandes eventos, nos grandes shows, por exemplo, ou vamos citar o Carnaval, que ele foi largamente utilizado. Nós tínhamos acabado de fazer um grande recebimento de drones e já utilizamos esses drones no Carnaval. Você tem ali uma massa de pessoas grande e ali no meio deles o camarada que está se especializando em furtar celular, por exemplo. Então o drone, o policial experiente, ele chega até o local da ocorrência, identifica o indivíduo que está fazendo isso e conseguimos fazer boas prisões. Nós tivemos, inclusive, uma prisão emblemática nesse período do Carnaval, que uma mulher foi presa, ela fazia a receptação desses celulares roubados, ela estava com mais de 16 celulares no corpo. Provavelmente muita gente se lembra aí desse fato. Aquilo ali foi feito através do trabalho de drones. Outro trabalho interessante nos drones é quando você tem grandes catástrofes, como você tem que fazer socorro para você entender o local. O que aconteceu em São Sebastião no começo do ano, na época das grandes chuvas, serviu de lição para a gente. Nós estamos aí com uma licitação quase pronta, que vai ser aberta ainda esse ano, que é para aquisição de um drone de asa fixa que vai ficar provavelmente na região de Bauru. O que significa isso? Esse drone, se você tiver assaltos, como aqueles que nós tivemos em Araçatuba, em Botucatu, que nós chamamos de criminalidade ultraviolenta, esse drone pode levantar voo e pode de lá, com segurança para o operador, trazer imagens para a gente atuar em desfavor dessas organizações criminosas. Opa, Bauru merece. Merece. Agora ele vai ficar sediado ali em Bauru por uma questão de centro geográfico, entendi, né? Mas ele pode atuar em qualquer lugar do estado. Muito importante. E aí também vem a necessidade, né, Victor, de formação, inclusive, para que o uso desses equipamentos, né? Exato, eu sou a favor totalmente da tecnologia. Tudo que for a favor de equipamento tecnológico vai ajudar o policial nas ocorrências e vai salvar vidas também, não só do policial como do cidadão. E claro que esses equipamentos aí, eu acredito, coronel, tem o treinamento dos policiais e quanto mais trouxermos a tecnologia ao nosso favor, só vai somar. E aí aquela coisa, formação constante, e é importante a gente trazer essa ideia também, porque a Polícia Militar está o tempo todo em formação, né? Sim, nós temos dois grandes grupos de formação, né, de forma genérica. É a formação propriamente, que é quando você recebe uma pessoa que passou no concurso e essa pessoa ela vai se transformar num profissional. Para você ter uma ideia de comparativo, a polícia de Nova York, a formação de um policial lá em Nova York, se eu não estiver desatualizado, gira em torno de 4 meses. Aqui não, nós fazemos a nossa formação, são 13 meses de formação, 1 ano praticamente de formação. Isso dá muita tranquilidade para o comando para colocar aquele policial para atuar nas ruas, para defender o cidadão. É uma formação muito consistente, muito preparada. Então o colega sai preparado para atuar. Então isso aí eu acho bastante relevante. E você tem os treinamentos rotineiros. Então todos os dias você tem um horário breve que seja para você fazer uma atualização profissional, né? Nós temos vários formatos disso. São cursos de especialização. Para o colega, para a pessoa que nos vê em casa, é como se fosse uma MBA, né? São cursos de 360 horas aula,
que a pessoa vai se especializar em determinadas ações policiais. Então, como nós estávamos falando de drone, você tem um curso lá de quase 200 horas aula para o colega aprender a agir com aquele drone dentro da legislação vigente e com a melhor técnica que existe hoje em dia. E falando em formação humana, é importante também lembrar a formação de animais. E os homens estão extremamente dispostos e com vontade de formar, por exemplo, os cães. A gente também tem uma reportagem aí do estado de São Paulo, esta também publicada na sexta-feira, dia 15, agora de setembro. Cães da PM de São Paulo localizaram mais de 2 toneladas de drogas e 38 explosivos em 7 meses. O canil da PM completou 73 anos de salvamentos improváveis. Olha só, apreensões e também combate ao crime. Demais. Aí esses números, eles são os números só do nosso canil central, né? Eu lembro que nós temos cães distribuídos em todo o estado de São Paulo. Ao todo, nos últimos 18 meses, aí foram 37 toneladas quase de drogas apreendidas. É muita droga retirada das ruas. É um grande serviço que esses profissionais e os seus cães, eles entregam para a população. Vitor, já trabalhou com algum cão? Não trabalhei, mas durante algumas operações lá na rota, se não fosse o canil e os cães, não teríamos encontrado as drogas que estavam no local. E eu lembro que foram mais de 7 que eu participei, e se não fosse a atuação do canil, com certeza nós não teríamos encontrado. Então é fundamental essa ação deles. E como é que acontece essa formação dos cães? Eu, por exemplo, se tem um ali muito perto de onde eu morava, na Zona Norte, ali, né, no canil na Zona Norte, acho que vale a pena falar, né, sobre isso. Olha, a formação é muito bacana, é muito séria. E ela começa lá na escolha dos filhotes. Então, ou antes disso, na escolha dos pais das matrizes que vão gerar esses filhotes. Então, nós temos uma expertise muito bacana disso. Para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos nós temos enviado comissão de policiais militares para a Europa, principalmente, para fazer aquisição de cães que tenham uma possibilidade de gerar bons cães de polícia. Para você ter uma ideia da qualidade dessa seleção, os cães que nós selecionávamos eram os cães também que o exército americano selecionava. E os cães que eventualmente a Polícia Militar de São Paulo não comprou, o exército americano comprou. Então, para você ter uma ideia que o cidadão paulista, ele tem à disposição dele um serviço igual qualquer cidadão das maiores metrópoles do mundo. Então esse cão, ele vem para São Paulo, ele vai para a nossa maternidade, ele já começa a trabalhar. A gente chama isso de cão verde, né? Que é o cão que ele já vem com o treinamento inicial dele, ele termina o treinamento e ele vai gerar matrizes também. Ou seja, ele vai gerar filhotes que vão trabalhar na polícia. O cão, ele começa a ser experimentado, que é uma escolha de raça, mas também da personalidade do cão. Às vezes o cão é de uma raça adequada, mas ele, por um motivo qualquer, ele não tem aquele perfil que se deseja, né? Nós ficamos com os cães que têm o melhor perfil e vamos paulatinamente trabalhando esse cão. Os cães que são recordistas de apreensão de drogas, aí nos últimos 4 anos, eles giram em torno de um cão apenas, hein? A retirada de 1,5 tonelada de droga por ano. Isso assim, é um prejuízo para a criminalidade organizada e é um serviço que você está ajudando a tirar droga, portanto você está tirando. Quando você tira droga das ruas, você tira todo tipo de problema. Você impacta também nos crimes de roubo, nos crimes de furto e também você impacta nos homicídios, que invariavelmente estão ligados ao tráfico de drogas. Aí o cidadão, a cidadã que está assistindo a gente agora vai falar assim, poxa, mas São Paulo não é pouca coisa. Mas não é mesmo, está longe de ser. Estamos ali bem equiparados a um país de primeiro mundo, são os Estados Unidos. E aí, Victor, você como policial, você como alguém que está ali coordenando também, né, é de fundamental importância entender quão importante isso é. E ser equiparado e estar de acordo com quem entende muito também, que são os Estados Unidos, por exemplo, é incentivo, é importante, que mais? É muito importante porque a partir do momento que
teve essa atuação muito parelha com os Estados Unidos, mostra o quanto realmente estamos avançados lá na frente. E não é fácil. São Paulo é muito grande, igual o Comando Geral é tudo, é interior, capital, é litoral. Então não é simples a atuação, é complicadíssima. E aí a gente pode também virar um pouquinho a chavinha aqui do nosso bate-papo e trazer também uma questão que acho que de fundamental importância. Inclusive a gente tem falado muito sobre esse assunto aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por favor, direção, temos aí também mais uma informação publicada no dia 16 de setembro, agora aqui no site do Estado de São Paulo. Vítima de violência doméstica é salva após tornozeleira apontar a proximidade, ou melhor, proximidade de agressor. Cada vez mais não é a importância da compreensão do uso da tornozeleira. E tem novidade vindo por aí ou não? Sim, o uso de tornozeleira ele tem sido importante nesse tipo de delito, porque algumas medidas, alguns ordenamentos judiciais, eles impedem que, por exemplo, que o agressor se aproxime da vítima, né? Mas quem fiscaliza isso? Então é uma forma da Polícia Militar ela prevenir crimes. Nós temos tido uma diminuição muito grande em alguns locais bem específicos, como Sertãozinho, como Registro. Todas as vezes que você tira o agressor de crimes de violência doméstica do anonimato, você tem uma reincidência muito baixa. Em algumas cidades, zero. Chegou a ter reincidência zero. Para explicar isso para o cidadão que está nos ouvindo. Imaginemos um indivíduo que ele está com uma medida protetiva. Uma vítima que está com uma medida protetiva e o agressor não pode se aproximar mais do que 500 metros dela. Quem que vai fiscalizar isso? Então o que tem sido feito? A Polícia Militar recebe o ofício, vai até o camarada que fez a agressão e fala para ele, olha, isso acontecia em Sertãozinho, é um modelo de prática de sucesso. Olha, o cidadão, você está com medida protetiva em relação à pessoa X, você não pode se aproximar dela. Só isso já gera um efeito positivo muito grande do ponto de vista de prevenção, que o camarada ele sai do anonimato. Ele fala, caramba, a polícia veio aqui falar isso para mim. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante, que é o da tecnologia, que é esse que você falou, é a Polícia Militar ter condições nos seus centros de operações, não só no maior centro, que é aqui na região capital e região metropolitana, que é o Copom Central, mas nos centros regionais, nos 11 centros regionais, saber identificar quando uma pessoa está descumprindo essa medida protetiva. Em outras palavras, ele se aproxima daquela mulher. Então o Copom tem condições de mandar uma viatura naquele local. Por quê? Porque ele está monitorando a tornozeleira daquele indivíduo. Isso é uma ferramenta de trabalho muito grande para a gente e é positivo para todo mundo, até mesmo para o indivíduo, que eventualmente comete um crime e acaba sendo preso. Então, pelo fato da gente, é uma ação extremamente preventiva, do meu ponto de vista é um salto importante para a gente inibir esse tipo de delito, que está caindo no estado de São Paulo, né? Opa, ótimo. E aí, acho que a gente pode também, Victor, falar de como que as mulheres, por exemplo, têm se sentido em relação a essas situações, né? O policial que está lá na frente, trabalhando no atendimento, acho que é importante saber, a cidadã que está nos ouvindo, que está assistindo a gente agora, mantenha calma, tranquilidade, a polícia está lá. Uma das reclamações ou denúncias que nós recebemos muito lá no gabinete do delegado Palumbo é sobre violência doméstica. E essa tornozeleira eletrônica é muito eficaz, porque é a única forma de repente, inibir que o cara chegue perto dela. Porque se não fosse isso, ela vai ter que esperar o cara estar lá e tentar ligar o 90 para se defender. Então a tornozeleira está trazendo um avanço muito grande da proteção das mulheres, porque consegue ver que o cara está se aproximando. E aí é onde vai uma viatura e já antecipa a situação. Então é de extrema importância. Lá nós conversamos muito sobre isso, quando tem essa questão, e é onde a mulher se sente protegida. Porque senão ela fica lá na dependência do cara chegar, ela tentar ligar o 90. E até uma viatura chegar, não vai chegar naquele momento. Um outro assunto também tem rendido muito aqui no estado de São Paulo, e aqui de forma alguma a gente está para polemizar a situação,
é de fato a ação que acontece também no centro da capital paulista, hoje também não somente o centro, mas em diversas partes da cidade e também do estado, não é? Haja vista que CPIs estão sendo organizadas para ir avançar o estado, justamente para acompanhar as ações que são realizadas contra o tráfico de drogas e aí especificamente a chamada Cracolândia. Olha, nós temos uma Cracolândia aqui na cidade de São Paulo, que é algo que acontece há mais de 40 anos. Né? Nos últimos meses, antes de janeiro, havia uma estratégia de distribuição dessas pessoas. A nossa estratégia, ela vem no sentido contrário, de que essas pessoas fiquem mais concentradas. Isso favorece o trabalho da assistência social e da saúde, né? A gente não pode esquecer que esse problema de Cracolândia, ele é um problema, o cerne desse problema é a saúde. São pessoas que precisam de tratamento de saúde e tratamento de assistência social. A segurança pública, ela entra como coadjuvante nessa área, mas apoiando também. Qual que é a nossa estratégia atual? É apoiar esses órgãos e estarmos presentes, maciçamente presentes. Hoje você tem um núcleo ali de pessoas que estão nessas áreas abertas de uso, e se a pessoa, a percepção que nós temos de participar das reuniões estratégicas que são realizadas. Se a pessoa erguer a mão e falar assim, olha, eu preciso de ajuda, ela terá ajuda. A gente tem observado isso com bastante consistência. Então eu acredito que o Estado de São Paulo está no caminho certo de resolver esse problema. Não é um problema que você resolve imediatamente, mas é um problema que você resolve com uma política pública bem transparente, que é o que eu tenho visto, e de médio e longo prazo. E aí é usada essa frase aqui do coronel, que ele fala, está perto de ser resolvido o problema, mas vale lembrar ao cidadão e à cidadã que hoje está muito mais perto que ontem. Sim. E muito mais perto do que o amanhã. Sem dúvida. Então acho que é importante trazer essa reflexão de que a polícia tem trabalhado bastante em relação a isso. Novamente, me perdoe, mas uso-me como exemplo aqui e observado as ações específicas ali no antigo, se assim a gente pode chamar, fluxo do crack ali na Cracolândia. E aí, os deputados aqui da Lesp têm saído muito em diligências, observado demais os assuntos. Por exemplo, recentemente na Baixada Santista, deputados foram para lá para ouvir as demandas da população em audiência pública. E como é que tem sido a realidade no combate, saindo aqui da capital paulista e para as outras regiões? Bom, nós vemos com toda a informação que os deputados nos trazem, ela é trabalhada e para nós é ótimo que tenhamos informações. Quanto mais informação de qualidade você tem, você melhora o seu processo de fazer as novas operações, de fazer os novos trabalhos. É um processo contínuo de melhoria, né? As operações que nós fazemos são operações que visam principalmente a diminuição dos indicadores criminais e, sobretudo, roubo e furto. Roubo de carro, que são aqueles que mais impactam a percepção do cidadão. O coronel trouxe uma informação, Victor, uma fala dele aqui que é muito importante a gente sempre frisar, não é? É uma questão, porque é um elo, né? Está todo mundo enredado, se assim a gente puder dizer. É uma rede. Segurança pública, saúde e educação também. E especificamente, qual que é o trabalho do policial que está lá à frente nesse combate, né? Porque aí vocês observam diversas situações, não? Sim, igual o coronel falou, não é um problema só da Secretaria de Segurança Pública, é muito mais de saúde. E é onde nós incorporamos, né, para auxiliar. Inclusive nós indicamos, tem alguns centros, alguns locais lá no centro, que ele acolhe essas pessoas que são usuárias. Só que a pessoa tem que querer ir, né? Tem 3 endereços lá, depois eu divulgo. E voltando a outra questão, né, pegando do roubo, o trabalho do governo e do comando geral é muito árduo, é muito difícil. Porque o nosso Código Penal ele é arcaico. Igual lá em Brasília, né, o delegado Paulo bate muito nisso. Então fica muito difícil o trabalho do governo do comando geral e mesmo assim está tendo eficiência. Porque os criminosos se sentem uma impunidade muito grande.
porque sabem que, por mais que a polícia está lá trabalhando e chegando no gelo, normalmente eles são soltos. E não é culpa do governo, é das leis, infelizmente. Os endereços o senhor tem de cor? Um é Rua Prates 375. Um deles lá. Um deles. Depois eu posso relatar os outros que eu tenho aqui. Muito bem. E aí, é claro que a gente está na Casa Legislativa, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Existem muitos deputados, de fato, abraçando a ideia de uma polícia muito melhor, com um trabalho muito melhor. E aí acho que vale trazer, não é, Coronel, de fato, essa ideia e conclamar os parlamentares da Alesp para que possam juntos caminhar, não é, com a Polícia Militar, para que a gente possa tornar o Estado de São Paulo muito melhor para se viver, muito mais seguro. Olha, da parte da Polícia Militar, nós só temos o que agradecer a todos os senhores deputados. Nós tivemos uma melhoria salarial recente e todos os deputados votaram por essa melhoria. Isso é muito legal, significa que estamos todos juntos para fazer uma segurança pública melhor para o nosso cidadão, entregarmos um serviço cada vez melhor para o nosso cidadão. Então, da nossa parte, nós só agradecemos. Todas as demandas dos nossos deputados, elas são ouvidas imediatamente. Nós temos aqui na casa uma assessoria. Essa assessoria, ela está sempre de portas abertas para qualquer demanda. O Coronel Tofanelli, que é o chefe dessa assessoria, conversamos quase que diariamente sobre essas demandas. E o nosso objetivo é fazer com que essa interface entre uma instituição pública e um representante, né, do nosso cidadão seja a mais perfeita possível. Então fica aqui o meu agradecimento a todos os senhores deputados estaduais por todas essas informações, essas demandas e esse apoio que eles têm nos dado com tanto carinho e com tanta preocupação pela nossa Polícia Militar. É bom saber, não é, Vitor, que ninguém está sozinho. Exatamente, sou suspeito porque a Polícia Militar ela é muito eficiente e, Coronel, conte com o gabinete nosso lá, o delegado Palumbo, para o apoio também, unir forças para atuar aqui em São Paulo. E nessa união de forças que o Victor acaba de mencionar aqui para a gente está quase no finalzinho do nosso programa, mas eu vou pedir, por favor, para que a nossa direção coloque a tela, porque tem edital por aí. Novas pessoas podem se juntar à Polícia Militar e, de fato, fazer a diferença em nosso estado. Serviços ao candidato. E aí, Coronel, vamos trazer mais policiais para o nosso estado? Vamos. Nós estamos com um concurso aí para... Nós estamos com uma formação de 800 policiais, que em breve eles vão se formar. E nós temos aí um concurso para quase 3 mil policiais, 2.700 policiais. Eles já estão numa fase de concurso, nós estamos aí com uma média de 30 candidatos por vaga. Nós tivemos um aumento de 30% no número de jovens pretendentes a entrar na Polícia Militar, o que é uma notícia muito bacana para a gente. Foram mais de 70 mil candidatos e pretendemos avançar nisso. É interessante, porque até por conta desse aumento que eu falei, isso aí é a atratividade da carreira, né? Ela está aumentando. Os jovens, então fica aqui o meu convite, e o jovem que queira ser policial militar, não pare a sua preparação, continue se preparando, né? Nós temos uma média de 2 grandes concursos por ano para quem quer ingressar como soldado da Polícia Militar. Então ele vai participar desse curso, vai fazer um curso de 1 ano e depois ele se forma. É uma carreira muito bacana, eu sou suspeito a falar, eu adoro a Polícia Militar, porque você tem uma chance de combater o crime e de fazer o bem para as pessoas. É uma das carreiras mais satisfatórias que eu conheço, e fica aqui o meu convite para você, jovem, que tem o 2º grau completo, venha participar, e saúde em condições, venha participar desse concurso. É uma grande chance de carreira, e de trabalho e de satisfação pessoal, tenho certeza. Tá aí dado o recado do Coronel Victor. Faça, por favor, o seu chamamento aos futuros. Eu sou suspeito para falar, 17 anos, participei de 2 cursos de formação, o primeiro que é de 1 ano, igual o Coronel falou, depois como sargento 8 meses. Você que vira um policial, você está em constante aprendizado e formação sempre. Então venha, você não vai se arrepender. É uma profissão mais gratificante que existe, eu digo, porque você pode ajudar pessoas e de diversas formas. E vamos lá, pessoal, só estudar. Vamos lá, vamos arregaçar as mangas e trabalhar bastante. Eu quero muito agradecer
então a presença aqui em nosso estúdio do Coronel Cássio de Freitas, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e também ao sargento da Polícia Militar e coordenador Victor. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Voltem e que de fato a Polícia Militar no Estado de São Paulo possa fazer a diferença, porque afinal de contas esta é a Polícia Militar e nela vocês podem confiar. Muito obrigado. Obrigado. E vocês que estiveram conosco durante a transmissão deste programa, muito obrigado pela sua audiência. Eu agradeço a todos os meus colegas radialistas e jornalistas. Muito obrigado à produção deste programa. Felipe Cartier, muito obrigado. A todas as pessoas que vieram também com os ilustres convidados aqui da Polícia Militar. Nosso forte abraço. Tchau, tchau.